O Juliano vai fazer as honras com a claquete. Vai fazer? Então Com a vai lá. claquete. Vai lá, faz o... tu vai fazer nessa aqui? Nessa aqui. Faz na aberta, Peraí, tá gravando? Vai. Agora tá valendo. O diretor deu o play aí, tá valendo então a nossa gravação. Estamos começando mais um podcast, o nosso Pode Falar. E hoje nosso convidado, como você já pode perceber aí, Juliano Marció, ele que é empresário aqui, sócio proprietário da Marció Computadores e também presidente da CDL aqui de Xanxerê. Juliano, seja bem-vindo. Como é que você tá? Maravilhosamente bem. Tudo certo? O homem vestiu num look até diferenciado, gente, até pra né? ver. Que chique, você né? achou? Tudo importante, né, Moreira? As pessoas estão se importante. produzindo para vir para cá para dar entrevista. Importantíssimo. Meu Deus. Tô achando legal aqui. Deixa eu anotar o horário aqui para depois pros recortes fica mais fácil depois para achar os A recortes. zoeira já começou, E aí, né? Vai me sacanear, né? E aí, Desgraça. Cristine Maraga, como é que você tá? Tudo certo? Tudo bem. Adorei essa nova disposição. Vocês viram, pessoal? Vocês que acompanham o Pode Falar, nós estamos diferentes aqui hoje. É porque a Cristine tava gravando de costas, assim, parecia aqueles entrevistados que não querem se identificar, né? Essa pessoa que prefere não se identificar, afirma, né, que tal. Agora a Cris tá bem de frente aí pra câmera. Oi, gente, tal. sou eu. Então tá tudo certo. Então, vamos começar a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, né, com o Juliano. Na verdade, a gente tem vários temas aí para perguntar pro homem, né? Vamos começar pelo pessoal profissional, Cris. Você que decide aí. Vamos pelo pessoal, que Vamos a pelo gente pessoal, já tá começa. bom. O profissional, o pessoal Dá conhece. tempo de nós mais. parar? Atenção, você que conhece o passado do Juliano, quiser deixar seu comentário, né? Eu sei o que você fez no verão de 2002. Vamos parar por aí, né? Você que conhece, né? É uma gravação, tá? Então a gente não vai ler o teu comentário necessariamente, mas você pode deixar aí o seu comentário detonando o Juliano, né? Você que conhece alguma história cabulosa dele, depois numa próxima situação a gente pode usar, né? Isso a favor. Usar como chantagem, no caso. Se for para elogiar, nem precisa comentar. A ideia aqui Precisa. Você que gosta de mim, você pode estar contribuindo para a entrevista. A ideia aqui é um pouco mais denegrir a imagem mesmo. Não, tô brincando. Pode comentar. Acabando com o quadro agora. Como fortalecer a imagem de um cliente no canal ideal, né? Como assim, né? deixar de ter entrevistados. Como entrevistados nunca mais participarem. Juliano, a gente sabe que você posta aí nas redes sociais, às vezes você participa de competições de tiro, né? É tiro ao prato o nome certo do negócio? Isso aí. Existe o nome, ele é americano, né, da modalidade, mas traduzido, né, de uma forma bem simples, é tiro ao prato. Mas o nome da modalidade de verdade chama Trap Single, que é praticamente a mesma coisa, o mesmo significado. E é o que eu faço, né, nos finais de semana, né, e a minha válvula de escape. É a tua diversão. Moreira, só um parênteses, né? Acho que não é bom a gente irritar muito ele. Se o homem consegue acertar um tiro num prato que foi lançado, pensando bem. Mas você não me viu correndo ainda. Nossa. Não, mas eu sei o quanto eu corro. A dona Gineide lá em Jaborá, ela era boa no arremesso de chinelo, De assim, Havaianas. mas eu conseguia escapar parte das vezes, né? Parte das vezes eu escapava. Mas é muito interessante porque você olhar, assim, talvez no primeiro momento, quando você percebe o cara atira uma, atira duas, nossa, deve ser fácil. Uma vez eu fui experimentar fazer, né? Nossa senhora, não acerta nem... É bastante prática, né? Leva um tempo para você começar a acertar uma sequência maior de tiros. Como é que é a rotina, digamos, nesse sentido? Basicamente, o esporte ele é muito simples, né? A competição se dá principalmente para quem tem já uma aptidão, consegue já ter um certo manuseio, uma parte mais fácil. E quem acerta mais acaba sendo vitorioso, né? Tanto da competição quanto do campeonato. Mas para quem está começando, parece ser até para muitos muito simples, porque tem gente que já tem experiência com tiro e acha que é só puxar o gatilho e tá tudo certo. E tem gente que não tem tanta afinidade e acha que talvez seja muito difícil, né? Assim como você já teve a tua experiência, talvez isso não tenha se dado tão bem. Pois é, não foi assim, né? Muito auspiciosa. E como é que tu descobriu essa tua habilidade? Porque não é algo que seja comum por aqui. Exatamente. Então, isso já foi comum, Cris, a nível do Brasil e a nível do mundo, de outras formas. Hoje te atira num prato, mas esse tipo de esporte, ele veio de um tiro de pomba. Então, existia um campo aberto e tinha um criatório de pombas e um mecanismo que levava a pombinha até numa gaiolinha, e quando o atirador dava um sinal
sonoro, aquela gaiolinha se abria e isso imitava como se fosse uma caça. Como ficava muito difícil você competir, né, num campo aberto com árvores e você esperando que o pássaro viesse até você, então eles conseguiram mecanizar isso para que houvesse uma competição, que fosse mais justo. Então, daí que surgiu, de fato, né, o tiro ao prato, porque, coitada das pombinhas, né, elas eram criadas para serem sacrificadas. E aí, bom, se fosse hoje em dia, realmente, né? Meu Deus do céu. Eu tava pensando, tadinhos. Não ia deixar Eu gostei do prato. Ficou mais interessante. Mas ele é uma cerâmica, o prato que é lançado. Ele é uma mistura, ele parece um plástico seco. Ele não é... Ele é uma mistura de vários compostos, mas não é cerâmica. Bem leve, então. Ele é bem leve e ele é quebradiço. Então, ele sai voando, né? Tem uma maquininha que atira ele para cima. E ele é quebradiço porque quando a gente atira, então vão vários chuminhos. É como se fosse um tiro de caça. As pessoas usavam um tipo de cartucho para caçar, que são vários chuminhos, várias esferas de chumbo que saem voando. Então é possível que apenas poucas delas batam no prato e ele quebre um caquinho. Já é o suficiente para você marcar ponto. Tá. Isso mas aí, conforme a quantidade, o tipo da quebra ali, digamos assim, é a pontuação ou é um ponto... Não muda? Não muda. Ou você acerta, mesmo que seja... Tem que ser visível. Cantinho. Sim.Esse caquinho tem que juiz sair. que vai visualizar isso. Exatamente. E aí tem a parte onde você não acerta, né? Não acerta nada, você ganha um 0. Entendi. Não. O prato continua subindo e descendo. Certo, livre, assim. leve, solto. Então, e aí ele repousa, assim, sossegado, sossegado, né? É um sobrevivente, né? É um vitorioso ele, né? Que legal. Daí ele volta pra maquininha. Não volta, né? Ele deve quebrar na queda, né? Alguns não quebram. Alguns isso, mas aí tu percebe eles olhando e dando risada. Eles têm uma cara debochada depois quando eles... Eu sei, eu lembro da cara Só deles ia me acertar, olhando né? assim, que não tinha acertado nenhum neles, mas tudo bem. E você já participou de competição oficial mesmo, né? Ou participa ainda, enfim. Como é que é isso aí? Eu lembro que uma vez você postou ali que você tinha acertado um número, era quanto? 50 tiros, uma coisa assim, que você tinha? Como é que é essa lógica? Então, ainda dando continuidade no que a Cris tinha pedido, eu acabei me envolvendo... você não terminou ainda? Não, tudo bem, então vai lá. Acabei me envolvendo com... Eu sempre gostei muito de arma. E meu pai sempre teve arma. Legal. Isso. E a gente teve um contato, tanto eu quanto o meu irmão, né, de uma forma sempre aberta. Nosso pai sempre nos explicou e sempre nos levou, junto com ele, poder experimentar, né, em locais que fossem apropriados. E isso fez com que eu crescesse com a vontade de ter minha própria arma. E isso, então, me levou a comprar e me levou a buscar um clube de tiro para que eu pudesse estar treinando, estar praticando, que pudesse ter um contato ainda melhor. Porque existem várias formas, na verdade 2 principais de você ter uma arma em casa. Ou você tem para tua defesa pessoal, mas que você não pode tirá-la da tua casa, ou usar ela a não ser que seja para tua defesa pessoal, ou você tem uma que é para praticar esporte. Então, aí você pode levá-la da tua casa para o clube, do clube para casa, única e exclusivamente. Mas é a condição de você continuar manuseando ela, de você continuar atirando, treinando. Então, isso foi o que me fez motivar a ir atrás do clube, e estou participando já faz mais de 5 anos. Que legal, realmente é bacana, né? Então... E eu tive a oportunidade, então, de estar competindo a nível estadual. Eu tirei já no Campeonato Catarinense, de tiro ao prato. Já tirei em campeonatos regionais e nós estamos agora com um campeonato interno do nosso clube, que a partir desse campeonato a gente faz o ranqueamento para tirar nos Jogos Abertos, que também no ano passado a gente foi representar Xanxerê, na modalidade. E como é que é, assim, vocês estão numa categoria, é dividido em categorias, tem profissional, tem amador, como é que funciona no tiro? Geralmente é sênior, então, e tem as damas. Infelizmente, a classe das damas não é tão difundida, né, o quanto poderia ser, porque ele não é um esporte exclusivamente masculino. Sim. Tanto que no nosso clube nós temos mulheres que participam. E atiram bem, né? Muito. Para a tristeza dos maridos. Isso gera uma preocupação. Tem um pessoal que se preocupa. Ou pela felicidade, assim, eles vão ter a tranquilidade de que eles também vão estar sendo protegidos. Também tem esse outro lado. Isso. Sim. Vamos observar dessa Eu tô forma. só ouvindo essa conversa aqui. Não, é verdade. Geralmente as mulheres, elas têm um talento para essa questão do tiro. A mulher que talvez nunca atirou com nada e talvez está pensando, não é bem assim e tal. Mas o que a gente percebe uma vez conversando com um conhecido também, que é instrutor de tiro, ele falava da humildade
humildade que a mulher tem na hora de aprender. Diferente do homem, né? O homem quer dizer assim, não, isso aí é só puxar o gatilho, né? Fazer a mira aqui e tal, não sei o que. Tá tudo certo. E a mulher não, a mulher ela já tem mais a humildade de dizer assim, não, eu não sei, me ensina. E aí o cara passa as informações, ela vai lá, pá, acerta e, né? Então tem essa diferença. Não necessariamente que é uma coisa natural tão fácil, mas pelo fato de ter essa humildade de ouvir, e ele percebe isso, que tem muitas mulheres que mesmo nunca tendo atirado, elas chegam às vezes no clube de tiro ou no stand, enfim, para fazer o disparo, e elas têm uma assertividade maior só pelo fato de ouvir o instrutor e ter essa humildade. Então é interessante, né? Mas talvez nem só isso também, é que o perfil da mulher é diferente também, às vezes ela é mais focada, né? Então mais detalhista também, talvez isso ajude. Também, pode ser. Tem toda Acredito que são vários os fatores, e principalmente pela questão da tranquilidade, né? Mesmo aquilo que vocês comentaram, e muito de ter mãos firmes. Claro que mãos firmes não é uma qualidade única e exclusivamente feminina, mas a gente percebe muito mais nas mulheres. Sim. Então, quando você vai fazer mira, você está com a arma na mão, empunhada, e você precisa mirar, se você tem mãos firmes, isso vai te ajudar muito. Mas também precisa de uma certa força, né? Porque... Ou não? Vai depender, Cris, do tipo de arma que você atira e do calibre, principalmente, né? O calibre, ele é o diâmetro do cartucho. Então, quanto maior o calibre, mais pólvora tem e maior é o projétil que ele vai lançar. E maior é o soco também. Que o recuo. Recuo. Ó, a pessoa, né? Só que não sabe o que tá falando. Viu? Gente, soco, nunca tirei, tá? Então, termos desculpa. técnicos. Vamos providenciar uma ida da Cristina Maraga lá para ter essa experiência aí. Sério, nunca tirei. Só Tô curiosíssima pra ver como é que eu iria me sair. Agora, tá quanto... O valor de 12? Quanto que tá o cartucho? O cartucho, aquele que nós usamos no clube para fazer o tiro ao prato, gira em torno de R$3. R$3. Então ali, ó, para gastar uns 15 ali, tá sossegado, Maraga. Ali, fazer um investimento, ter essa experiência aí, tá de boa. Mas será que eles aceitam no clube, assim, quem nunca teve uma experiência e vai lá, tipo, vou... É só hoje, não contar para ninguém. Defino que hoje vou lá tirar. Tipo, hoje... Não vamos contar pra ninguém aí e tal, que ninguém vai saber, né? Vamos dizer que é assim. Não, mas tem os lugares. A pergunta que você fez, ela é muito pertinente, porque tem muita gente que tem a curiosidade, mas nunca teve proximidade, ou tivesse alguém que fizesse essa frente. Então, existem vários formatos para você participar. E não quer dizer necessariamente que tu tenha que ter uma arma de fogo. Então, você tendo basicamente a vontade, existem formas de você, por exemplo, no clube onde eu participo, é uma associação. Então, para você participar, você tem que ser associado. Você pode atirar lá, né, convidada por algum membro, para você conhecer a estrutura, né, para você ter o primeiro contato né, com o esporte e entender se aquilo faz sentido para ti ou não. E existem outros clubes que são clubes particulares. Sim. Inclusive, acabou de abrir um clube novo aqui na cidade. A gente sabe que tem outros clubes também particulares que estão já em desenvolvimento, também estão prontos para abrir. E esse clube, quando ele é particular, você vai lá e você paga uma taxinha para que você alugue a arma, aí você compra os cartuchos os quais você quer usar, você compra o alvo, eles te oferecem todos os aparatos de proteção, que é o óculos e o abafador para os ouvidos. Sim. E assim você pode ir lá fazer seus disparos acompanhada com um instrutor. Então sim, vai um responsável junto para te dar a orientação. Legal. Então você paga pelo espaço do stand mais aquilo que você estiver consumindo. Legal. E como é que foi você no início? Você era bom já? Horrível. falando bem a verdade, eu tinha ansiedade e eu tinha muito medo. Então, exatamente naquilo que nós falávamos antes, quanto mais tranquilidade tu tiver, quanto mais firmeza você tiver, então melhor você tende a se sair. E como eu tive muito pouco contato antes, principalmente em tiro de espingarda, então e também sempre se criou uma ideia de que a calibre 12 ela fosse uma arma que machucasse, por ter um recuo muito forte. E isso, na verdade, é um mito. De verdade, você pode se machucar. Mas se você não alojá-la certinho, é onde você tem que fazer a empunhadura da arma. E isso tudo depois você vai aprendendo ou participando dos próprios treinamentos, né, ou de clínicas. Eu participei de clínicas onde contratávamos especialistas de tiro para vir explicar e mostrar técnicas de como você aprimorar o teu tiro. Então, porque parece muito simples.
você simplesmente empunhar a arma e puxar o gatilho, fazer mira e puxar o gatilho. Não é exatamente assim. Basicamente funciona dessa forma, mas tem muitos ajustes finos que você vai ter que fazer, porque cada pessoa tem uma característica de corpo, cada pessoa tem um reflexo diferente, cada modalidade tem também as suas particularidades. Então tem bastante coisinha, ajuste fino para você ir fazendo até você conseguir ajeitar o teu formato de você competir. Olha, eu até tenho solução então. Aí, ó. Que eu já acho que vamos ir muito mal. Não, mas tem que ir lá, tem que experimentar. Agora vamos dar uma... Tá fácil, assim, não sei o que. Vamos dar uma pimentada no negócio ali e tal. Tem possibilidade, dependendo da configuração política que der a partir do ano que vem, desse negócio aí de arma, assim. Não sei uma coisa mais tão fácil, não. O que você acha desse assunto aí? Sim, eu sigo um especialista em Defesa pessoal? Não? Não. Ele tem um outro título. Que bom que é gravado, né? Cri, aquele momento. Mas é gravado, não, você pode ter certeza que nós vamos colocar inteiro aí. Não, isso vai virar um recorte. Boa, vamos fazer um recorte. Aquele momento que o entrevistado... Segurança pública. Viu? Segurança pública, tá, isso. Isso aí, Maria, já vamos anotar o tempo aqui que já tá vindo ideias, né? Juliano, vai sair recorte. Quando faz aquela pergunta que nem eles fizeram aquela vez do Jornal Nacional lá, que eles faziam lá do William Bonner lá, que daí fazia a pergunta e ficava aquele silêncio, aquele vácuo, assim. Então vamos fazer dessa aí, vamos editar. Então, o cara é especialista em segurança pública, e aí? Ele falava sobre o assunto. Eu sigo Benê Barbosa, ele é um especialista em segurança pública e ele tem várias teses a favor do armamento. Né? Ele é pró-armamentista. E ele fala muito sobre essa questão da segurança, do que você precisa fazer, né? Quais são as características que você precisa ter e a importância que é você estar presente no esporte ou tá tendo uma arma para você poder se defender. Porque o que ele prega é a questão da liberdade. Você tem que ter o direito de você escolher se você quer ou não. Se você não quer, não tem problema. Agora, se você quer, então tá tudo certo. E ele mesmo diz que a posse de arma, ela é, como diz o nome, ela é uma posse, é uma concessão do Estado. Então, o Estado diz que você pode ter uma arma de fogo, mesmo que você tenha comprado. A partir do momento que o Estado começa a entender diferente, ele pode revogar essa concessão. Aí, claro, o que pode vir depois disso, numa situação dessa, aí já entra, né, uma situação bem mais complicada. Mas não quer dizer porque nós temos as nossas armas que nós compramos, temos elas no nosso nome, que elas são 100% de propriedade nossa. E sim, ela é uma concessão. Olha só que interessante isso, né? Isso. Você tem, mas não tem, né? Isso. Pode então, chegar nesse... dependendo do lado, né, que o presidente for, então pode ser que exista esse outro olhar. Assim como a gente veio tendo, através do Bolsonaro, algumas leves facilitações, mas não mudou muito. Tem gente que fala que o Bolsonaro fez grandes coisas em relação às armas, de verdade ele não mudou muita coisa. Porque tem bastante critério, né? Tem. Até é interessante, pessoal, se vocês quiserem acompanhar e saber como que faz para ter uma arma, a gente tem um colunista novo aqui no canal Ideal, que é da coluna Defenda-se, né? Que é o Cláudio, que ele é instrutor. Então, e ele explica na coluna um pouquinho mais, né, sobre essa situação, de como que é, e até explica que vai muito além só de simplesmente ter uma arma, né? Perfeitamente. O que eu percebo nessa questão do direito que o Juliano comenta é bem interessante, porque assim, eu particularmente, por enquanto eu não penso em ter uma arma de fogo em casa, não tenho esse objetivo, mas eu acho que as pessoas têm que ter o direito de ter, né? Tenho a escolha, eu quero ter uma arma de fogo em casa, tem que ter essa possibilidade, tem que ter isso, porque o que eu percebo? A minha família é do interior e meu pai também nunca teve essa questão da vontade de ter uma arma de fogo e tal. Mas o que a gente percebeu quando houve aquela campanha para desarmar a população? Parece que se estimulou aquelas pessoas que iam para o interior para cometer delitos, para roubar o gado, para roubar a galinha, para roubar a máquina. Porque aí o que acontece? Aquele cara, ele tinha uma certa certeza de que não ia ter uma arma lá para afrontar ele tinha uma tranquilidade maior. Então eu vejo que o benefício da dúvida, né? Será que esse cara tem ou não tem? Então assim, na dúvida, será que eu arrisco ou não arrisco? Só esse benefício da dúvida aí já tá bom, já vale, sabe? Ajuda muito. Ajuda muito. Então assim, para às vezes aquele produtor rural que está lá mais afastado, que está numa situação em que até ele ligar para a polícia vir, você acha que o
cara não faz essa conta? Você acha que o bandido, o meliante não faz essa conta? Estamos aqui há 20 minutos de estrada de chão, até chegar alguém, meu amigo, eu já estou vendendo isso aqui, né? Então, eu vejo essa questão. Nesse ponto, acredito que é algo para realmente a gente pensar. Eu sou a favor, sou contra, tem uma série de discussões, muitos argumentos aí, mas eu vejo por essa questão de liberdade mesmo. E muito se confunde o porte de arma com a posse de arma. Sim. O porte significa que eu posso portar a minha arma, levar ela junto comigo, municiada, pronta para uso, em qualquer lugar que eu for. Isso é raro, são poucos que conseguem, né? Exatamente. E eu sou a favor que seja para poucos. Porque os critérios têm que ser muito sensíveis para serem analisados. E somente hoje quem concede isso é a Polícia Federal. Então, eu tenho que provar para a Polícia Federal que a minha situação, ela corre risco, ou eu já fui ameaçado, ou a minha vida está em perigo por algum motivo e eu preciso da arma junto comigo para poder me defender a qualquer momento. Aí o delegado da Polícia Federal é quem vai dizer se é procedente ou não o meu caso, e eu vou ter que pagar ainda uma taxa para poder ter, durante um período, uma validade de, se não me engano, é 1 ano. Então, o direito de eu estar portando a arma para o lugar onde eu for, ela de pronto uso. Agora, ter a posse de arma, que é o que eu tenho hoje, e os colegas do clube também da mesma forma têm, então é o direito de nós possuirmos armas e usar em determinadas situações. Então, eu posso usar a minha arma, as minhas armas, dentro do clube, que é um local seguro, que é um local pré-determinado para esse tipo de coisa. E deu. É isso aí, tem essas diferenças também. Bom, tem mais uma dúvida sobre armas, Cristina? Não, eu estava pensando, vamos falar de outro assunto então, agora. Então vamos, porque daqui a pouco nós vamos terminar o podcast e vão achar que o homem é só especialista em armas, né? Mudamos de... A profissão do Juliano não é mais presidente da CDL, não é mais empresário, agora ele é especialista. Aliás, profissão, né? Profissão nesse sentido. Fala presidente da CDL, tá em quanto o salário de presidente da CDL? Passou de 25 mil agora por mês? Já está nesse patamar? Você está sendo modesto. A CDL do tamanho que ela você tem que entender. Muito além disso. Né? Pelo cachê que a gente está pagando para ele, né? Muito alto. Porque tem essa, né? Muitas vezes o pessoal, às vezes, comenta, né? Pessoas até do meio empresarial mesmo, ou comerciantes, enfim. Mas quanto que ganha para estar aí de presidente da CDL? Conta para nós, abre o jogo. Nada. Devia ter feito um suspensezinho assim. Zero. Então, eu vou falar a verdade. De verdade se ganha. Mas não em valor monetário. Isso é diferente. Remuneração, ninguém da diretoria, nem o presidente, que é quem acaba mais se envolvendo e mais se expondo, recebe algum valor. E isso vem, e eu sou a favor que isso aconteça, porque nós entendemos que é um preceito do associativismo. Então, eu faço parte, eu sou associado, eu estou lá contribuindo com a minha parte, né, com um período, eu estou deixando o meu legado e estou fazendo isso pelo bem de toda a associação, né? Que a CDL é uma associação empresarial. São empresas do comércio varejista, aí tem as delimitações, então é sempre municipal, então no comércio varejista de Xanxerê, que discute, que fomenta, que provoca, que defende. Então tem vários os motivos pelos quais a gente tem essa reunião e tem a diretoria então que faz todo esse trabalho e é voluntário em função do associativismo. E infelizmente e felizmente tem os dois lados, não se tem um valor monetário, mas sim, eu entendo que o aprendizado, as portas que se abrem, os relacionamentos, a tua rede de contatos e as visões que você consegue ter interagindo, né, em todas as situações, nas campanhas, nas reuniões, nas assembleias, né, quando existe a assembleia estadual, a assembleia nacional, você consegue tirar muita informação e isso, de fato, para mim é o pagamento. Então, se pegar o Juliano, de lá do primeiro ano de gestão, e o Juliano agora que está se encaminhando para os últimos meses, então, com certeza, consegui evoluir muito e, para mim, sem dúvida, saio muito satisfeito porque esse foi meu pagamento. E como é que é? Porque, assim, quando você está à frente de uma entidade, você tem que saber lidar com as críticas também, que é o lado negativo, né? Às vezes as pessoas não entendem as decisões, questionam, mas efetivamente, a maioria das vezes quem questiona é quem não está ali na pele de quem está tomando as decisões. Como é que você teve que lidar com isso? No início foi mais difícil, mas como é que você foi aprendendo ao longo desse período?
Cris, eu sempre fui uma pessoa muito tímida e eu sempre tive, mesmo sendo muito tímido, eu tive muita facilidade de fazer amigos porque eu acabo me envolvendo muito fácil, né? Então, eu sempre tento levar o melhor das pessoas, né? E sempre tento agregar muito. Então, essa minha característica, quando eu assumi, então me fez ter que aprender na marra muita coisa. Quando você está à frente da instituição, ou você acaba virando uma liderança, ou você está representando qualquer coisa que seja, infelizmente você não, ou felizmente também, você não consegue suprir todas as expectativas. Não tem como agradar todo mundo, né, gente? Não tem. E isso tem um lado bom. Sim. Tem um lado bom porque você está sempre sendo provocado a fazer melhor e fazer diferente. E de que forma que você vai conseguir trazer essas outras pessoas, ou você vai estar melhorando, sendo uma campanha, sendo um projeto, sendo a ação que for. Então, se eu não conseguir fazer com que todo mundo fique contente, mas a próxima, sem dúvida, vai fazer com que a gente chegue um pouquinho mais longe. Então, essa é, sem dúvida, para mim, um exercício diário. É a grande questão. E eu sofri, porque é ruim. Lá no fundinho, você sente, você está se doando, sai da tua empresa, né, o teu tempo, você não está recebendo valor monetário nenhum para estar fazendo isso, você vai lá de todo o coração, todo mundo vai gostar. E não não é bem assim. É interessante colocar isso porque como tem que usar a criatividade, né? Imagino, para você conseguir, vamos lá, existem os associados que contribuem mensalmente, ajudando, né, nos custos e tudo mais da entidade. Ao mesmo tempo, eles querem pagar menos, não querem pagar mais e querem que a CDL promova algum tipo de retorno, né? De que forma que a CDL vai me ajudar? Então, vocês precisam promover ações, criar situações para que esse associado se sinta contemplado, mas que ele não gaste muito, que não necessariamente pese para o bolso dele. Então, tem que usar a criatividade. E nesse ponto, com certeza, ajuda a não desenvolver só você, mas as outras pessoas que estão envolvidas no processo. Você tem um recurso limitado, muito limitado, que você tem que dar explicações, você tem que dar uma satisfação e, ao mesmo tempo, tem muita gente pronta ali para dizer assim, não, ficou bom, isso aqui não funcionou, né? Então, tem que ter criatividade, né? E hoje as pessoas são muito críticas porque é comum da nossa sociedade hoje. Então, a gente está explorando muito, a gente está dando toda essa abertura em nível de sociedade para que as pessoas tenham a possibilidade de falar aquilo que elas pensam. Isso é muito bom. Sim. Mas ainda falta um pouquinho, isso no meu ponto de vista, do envolvimento. Porque eu também não tinha a mesma percepção que eu tenho hoje da CDL e a importância que ela tem e o quanto é difícil fazer esse trabalho porque eu não me envolvia. Sim. A partir do momento que eu comecei a me envolver, eu comecei a estar mais perto e entender a dificuldade. Você criar todas as situações para vários segmentos e principalmente segmentos muito diferentes do teu. Porque se você vai falar de uma loja de informática, eu posso representar muito das dores, das queixas dos meus concorrentes porque são muito parecidas. Claro. Mas agora, como é que eu que vendo no computador vou falar de um restaurante? Exato. Como é que eu vou pensar em querer sanar uma dor, ajudar numa dificuldade de uma loja de roupa? Que são distintas. Claro. Muitas das vezes a gestão ela é muito parecida, mas a característica de cada segmento ela é muito peculiar. Então, por isso que a CDL não é só o presidente, existe a diretoria, mas não é só a diretoria. A gente precisa de todos os associados que contribuam e que eles falem quais são as dores e o que de melhor a gente pode fazer. E isso é outra coisa que eu tive que aprender e é isso que eu prego hoje. Se você acha que a CDL pode ser melhor, você tem que se aproximar. A tua crítica sempre vai ser bem-vinda, assim como eu também vou me sentir sempre à vontade para poder criticar, porque eu quero que a CDL me envolva e envolva a minha empresa sempre o máximo possível. Mas eu não vou mais simplesmente levar a minha crítica e me colocar para trás e cruzar os braços e esperar que eu seja ouvido. Sim. Sabe? E isso é o que é um dos maiores desafios que a gente tem hoje. E eu acredito que seja em função dessa própria convivência que nós temos, né? Com certeza. É a questão do experimentar, né? A partir do momento que a pessoa tem a ideia de como é lá do outro lado,
ela já consegue, opa, não, calma lá, então eu tenho que dar uma moderada, porque é aquilo que você falou, beleza, eu vou passar a sugestão, mas até que ponto eu consigo me envolver também, consigo contribuir, porque existe a crítica construtiva, aquela crítica que vai te ajudar, e a crítica que é por criticar mesmo, que não vai puxar para lugar nenhum, né? Só para baixo. Então, E, Éder, é muito cultural nosso de que quando as coisas estão boas, né, você até às vezes é surpreendido positivamente, você acaba não falando. Eu vim aqui no canal, todo mundo me atendeu legal, beleza, o café tava uma delícia, a água tava geladinha, mas acaba sendo cultural de não fala, diz, olha, cara, parabéns, a equipe tá 10, o café tava top, mas agora experimenta servir um café gelado. Aí você, putz, eu acabei indo lá no canal Ideal e o Éder me serviu um café gelado, você acredita? Então, parece que o mínimo tem que ser sempre tudo perfeito, né? Tudo muito... não, mas isso era o mínimo que tinha que ser feito, né? Falta muito disso, né? De ressaltar essa situação. Ou até a falta de proatividade também, né? Simplesmente ver que você pode contribuir com alguma coisa, porque às vezes a crítica traz uma ideia bacana que pode ser viável, só que daí é muito mais fácil só esperar que alguém faça aquilo que eu disse, não colocar a mão na massa. É isso aí. Com certeza, é bem mais fácil. E são situações as quais, para a gente viver, a gente tem que se colocar à disposição, né? E a gente tem que dar o braço a torcer e também tentar enxergar, né, através dos olhos das outras pessoas. Porque se eu sempre for medir todo mundo com a minha régua, então, obviamente, muito poucas coisas vão vir a calhar. Sabe? Muitas poucas coisas vão ser julgadas por mim positivas. Agora, se eu tentar entender, como eu tive que aprender que a CDL não olha para nicho, ela não olha para segmento, não olha para dono de empresa, ela olha para xanxerê. Sim. E não olha só para associado, porque a gente faz um movimento para todo o comércio. Certo. Mesmo não sendo associado, essa empresa ela acaba se beneficiando, ou às vezes nem tanto. Então, eles talvez até teriam coisas para estar contribuindo, se estivessem mais próximos, se fossem associados. Então, a importância hoje da associação, pela representatividade, ela é essencial, e isso por inúmeros fatores. Tanto pelo que a CDL existe? Representar, defender, fomentar, incentivar. E é aquela história, muito mais fácil resumindo tudo isso. Qual que é a dor que você tem aqui na tua empresa? Será que eu não tenho também lá na minha empresa? Claro. Mas e como é que você fez para resolver isso? Eu fiz desse jeito. Às vezes numa conversa, numa reunião, sabe, você consegue resolver um problema que tu tá queimando a cabeça já faz muito tempo. E às vezes você não consegue resolver tão fácil. Networking, né? Essa é a palavra. Que às vezes as pessoas olham, tá lá perdendo tempo, tomando um cafezinho, tomando uma água, mas que a partir dessa conversa você tira ideias, você tira dúvidas, você constrói projetos. Então, é isso. Às vezes você tirar o tempo, tem muita gente que está aí às vezes focado, seja no comércio, na indústria, enfim, né? Está muito focado na atividade, não estou trabalhando 10, 12 horas por dia, não tenho tempo de sair conversar com outras pessoas do setor, não posso me dar esse luxo e tal. E às vezes está perdendo muita oportunidade, porque nessa conversa, né, a gente cansa de falar às vezes, né, você vai conversar com algum cliente e tal, e ele não é do segmento da comunicação. Mas aí do nada ele vem com uma ideia que você pode usar no segmento da comunicação. Nem é o segmento dele, mas ele acompanha, ele assiste os materiais, ele tem ideias. E é ele que vai consumir. Então, perfeitamente. Então, às vezes as pessoas olham assim, tá, mas tu é especialista na área? Não, mas eu posso ser um cliente teu. Eu posso ser um consumidor teu. E eu posso dar essa opinião com esse olhar, que vai te ajudar, né? É isso aí. Então, às vezes você sair, tirar esse tempo para realmente ouvir, participar, porque eu tenho certeza que vocês devem ouvir muito disso quando vocês vão conversar com alguém que pode se tornar um possível associado. Mas eu não tenho tempo, eu não vou conseguir participar, eu não vou conseguir me envolver, né? Beleza, as nossas rotinas estão mais aceleradas, né? Mas ao mesmo tempo é um investimento, né? Você vai estar investindo nisso. Sem dúvida, e essa justamente é a maior desculpa que todos usamos, e era a mesma que eu usava. E não quer dizer que seja certo ou errado, né? Sim. Porque prioridades, nós né? Nós é quem sabemos das nossas agendas, né? Da nossa rotina. E tá tudo certo. Mas agora, quando eu tinha preguiça de me envolver, a desculpa que eu dava é que eu não tinha tempo. Então, porque você não tem como contrapor essa questão. Você não tem tempo, tudo bem, ele não tem tempo. Era muito confortável, né? Eu não tenho tempo, não preciso ir. Mas agora, imagina se todo mundo pensasse exatamente do mesmo jeito. Eu não tenho tempo para olhar por todos. Eu não tenho tempo para contribuir, eu só tenho tempo para minha empresa. A gente não depende só de nós mesmos. Nossa empresa não sobrevive só dela. Claro. Então, se eu não tiver um olhar, pelo menos o pessoal que está mais próximo, nossos vizinhos,
né? O pessoal do mesmo segmento entender o que está acontecendo. Nosso mercado está muito, muito, muito volátil. A gente passou agora por momentos muito delicados, né? E que muitas técnicas de gestão tiveram que ser colocadas à força dentro das empresas, porque era um momento que ninguém sabia o que ia acontecer. Então, todo mundo teve que parar à força, olhar para dentro da empresa, olhar para fora, olhar ao redor. Às vezes. Exatamente. E foi justo momentos onde as pessoas até mais conversaram. O que tu tá fazendo aí? Sabe, como é que tu tá resolvendo isso? Aí tu fala, olha, eu tentei fazer isso e deu certo. De verdade, isso é o intuito da CDL. Eu ia comentar que eu acho talvez uma das coisas mais bacanas de entidades assim como CDL, como a SIX, é essa questão de fomentar o conhecimento. Porque se abriu muito isso, não sei se porque eu estava menos envolvida também há alguns anos, mas de um tempo para cá, um período para cá, se tem muito olhado para isso, intensificado, chamados associados para participar de ações simples, às vezes curtas, mas que trazem um efeito positivo. E numa das últimas ações que eu participei, que foi o SW, que a gente fala bastante aqui, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, que um dos mentores falou pra gente, é que normalmente as pessoas veem o concorrente como algo negativo. Mas o concorrente é positivíssimo, porque assim, sempre vai existir um concorrente, diretamente concorrendo contigo, ou que de alguma forma indireta vai concorrer contigo. E se ele está ali no mercado, é porque ele faz algo de bom. E você pode olhar para o que ele está fazendo e pode trazer, se inspirar para dentro da tua empresa. Só que não precisa tratar como inimigo, como há muito tempo, alguns anos atrás se olhava só para o concorrente como alguém que tem que deixar lá, não posso chegar perto. Não, você pode olhar, você pode conversar, você pode ter um relacionamento amigável e você pode trazer muitas coisas boas para dentro da tua empresa a partir do olhar e do conhecer também o vizinho que está ali trabalhando perto de ti ou que está num segmento semelhante. Exatamente, muito bem colocado. Eu sou a favor. Né? Eu acho que o sol nasceu para todos. Exato. Quando eu e meu irmão nós decidimos empreender, o nosso pai falou isso, olha, fiquem tranquilos. Então, mesmo que demore para vocês prosperarem, mas o sol nasceu para todos. Vocês trabalhando certinho, é certo que pelo menos no começo vocês vão conseguir sobreviver. E isso, ao longo do tempo, vocês vão conseguir tomar fôlego, ganhar nome e assim vai por diante. Não se preocupem com os outros. Mas não nesse sentido, mas se preocupem sim em poder fazer o melhor e que também os outros possam ir bem. Muito se falava antigamente, vai abrir mais uma loja de informática e falaram que está abrindo só para quebrar o Marció. Ou está abrindo mais um canal porque falaram que querem quebrar o Éder. Sabe, mas é uma coisa besta. Exato. E de verdade... Ou não querer que abra por medo de que você vai perder teu espaço. Né? Infelizmente tem acontece, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas tentam, peraí, tem informação que está vindo tal empresa, tem isso, tem aquilo, nós temos que segurar, calma lá e tal. E num mercado cada vez mais competitivo e globalizado, tem coisas que se você começar a querer travar, você às vezes na primeira, na segunda você consegue travar. Depois o próprio mercado vai te engolir. De uma hora para outra o mercado vai te engolir. De uma forma ou outra você vai ser engolido. Então assim, às vezes é melhor você dizer assim, não, tá chegando... Então vem para cá. Vem para cá, vamos ver como é que é, vamos entender que é isso que a Cris falou. Vamos ver, vamos observar o que o cara faz, vai trazer alguma novidade, vamos se adaptar aqui, vamos investir também e aí os dois vão indo. Agora, às vezes você força, segura, daqui a pouco assim, você bloqueou aquele cara que estava vindo aí, daqui a pouco vem um tubarão. E aí o tubarão tu não segura mais. No mercado que a gente está hoje em dia, é assim que funciona, né? Infelizmente ou felizmente é assim. E a melhor e maior provocação que você recebe enquanto empresário é do teu concorrente. Sim. Porque mesmo que seja um cliente teu que entrou na tua loja e te faça uma crítica ou te faça uma sugestão, ele acaba sendo um cliente. Mas agora, se você enxerga o teu concorrente tomar os teus clientes por causa da forma como ele está agindo, isso é uma chinelada na cara. Nossa. Algo eu estou fazendo de errado. É verdade. E sem falar que eu torço para todos todo o comércio ir bem. Porque a gente depende, somos uma corrente. Todos os concorrentes de todos os setores têm que ir bem. Porque vocês já se imaginaram atendendo sozinhos todos os clientes possíveis? É isso. Imagina que cabeça que a gente teria. Não tem como, né? Então é isso aí. É dar espaço para isso e olhar pelo lado positivo. Visualizar a concorrência de outra forma. Você entrou no assunto interessante ali dessa questão do início do trabalho de vocês. Como é que foi a escolha por esse segmento? Por que trabalhar nessa área? Meu irmão se formou, meu irmão mais velho, 6 anos do que eu, e ele se formou em tecnólogo em informática. Legal. Isso, que basicamente é desenvolvedor de sistema. Então ele tinha que fazer programação, né, de programinhas, e ele não foi para a área de desenvolvimento. Ele foi trabalhar como TI, na época era a Chapecó Avícola, que era lá em Xaxim, lá do frigorífico. Sim.
Ele trabalhou um certo tempo e essa empresa ela veio a falir logo em sequência. Até usou com a cara dele, que foi logo ele entrar na empresa que quebrou. Depois disso, então, ele veio para as empresas do ramo de informática. Ele veio como técnico e, como meu irmão tem uma voz, um porte, ele consegue conversar, já tiraram ele Calma, né, gente? Uma paciência. Isso aí, características de um vendedor, nossa, que é difícil de você conseguir criar isso, e ele já veio nesse formato. Então, já tiraram ele lá dentro da assistência e já colocaram para vender. E deu certo. Ele gostou, deu resultado, gostaram do resultado, e ele foi crescendo, daí ele trocou de empresa, foi para outro lugar, aí trocou de empresa de novo, teve mais oportunidades, e chegou um momento que ele entendeu que ele podia fazer muito mais. Mas esse fazer muito mais era abrir a própria empresa, porque ali dentro ele já tinha conquistado aquilo que estava ao alcance dele. Uhum. E foi quando ele trouxe a ideia para mim, né, naquela época, eu estava na metade da minha universidade, estava fazendo administração e estava no quarto, quinto período. E ele disse, olha, cara, eu acho que é o momento da gente investir. Vamos lá. O que você acha? Tinha? 19 anos. 19. Nossa, que beleza. Boa idade para começar uma empresa. Imagina a cara dos nossos pais na hora que dizem, não, nós vamos montar uma empresa nossa. Legal. Como? Boa sorte. Como? E aí a gente foi conversando, a gente foi amadurecendo a ideia. O meu irmão já tinha muita condição de informação, já tinha know-how de mercado, então já tinha muita coisa pronta. Então bastava só o empurrão. Então a gente também precisava de uma ajuda do pai, né? Obviamente. Então, o nosso pai sentou conosco, ele deu toda a instrução que ele, como pai, né, ele sentia muito medo também por nós, mas quando ele percebeu que a gente estava já disposto o suficiente para fazer, né, a botar a cara a tapa para fazer a loja acontecer, ele disse exatamente aquela frase que eu citei, ele disse, olha, fiquem tranquilos, o sol nasceu para todos, trabalhem certinho, né, vocês têm já, né, noção do que vocês vão fazer, façam o trabalho certo, que com certeza, por mais difícil que seja o início, mas vocês vão conseguir sobreviver e o resultado vai vir a longo prazo. Então não desistam, o começo sempre é mais complicado e assim vai dar certo. Legal. E como que é ter o irmão de sócio, rapaz? Eu ia pedir isso também, trabalhar com o irmão. Porque, vou te contar, hein? Deve ter seus desafios, né? Como é que separa isso? Não separa, né? Deve ser difícil, né? Então. Já rolou um fight lá nos bastidores, lá? Daqui esse teclado eu vou te quebrar na cabeça, rapaz. Se deixar de ser tongo. Se for o teclado é leve, né? Mas não, é por isso, né? Não precisa ser tão violento assim também. O problema é se fosse um tampo de mesa. Um monitor daqueles antigos, né? Aí ia ser complicado. Mas fala lá, como é que é essa relação? Esse ano de 2022, a nossa empresa completa 15 anos. Então, nós temos 15 anos de relação societária. 15 anos sendo sócios e irmãos ao mesmo tempo. E, sem dúvida, no início foi a época mais desafiadora, porque nós morávamos juntos e junto na casa dos pais. A gente convivia praticamente 24 horas, né? A gente só não convivia na hora que a gente estava dormindo, mas mesmo assim a gente já estava ainda sobre o mesmo teto. Chegava a sonhar ainda. Então nunca terminava o trabalho, né? Porque o assunto ia para dentro de casa. Perfeitamente. E é isso que era o maior desafio. Então você nunca desligava, nunca separava. E você conseguir aí passar a faca no meio e dizer, não, aqui é pessoal e é familiar, é irmão, e aqui é sócio, é empresa. Então, é estratégia, a gente tem que abrir mão de alguma coisa, é muito difícil. E aí, um guri de 19 e um outro guri de 25, de 26... Toda a maturidade que vocês tinham já na época, né? Então, aí, outro aprendizado muito grande, a gente conseguiu vencer todas essas barreiras. No passar do desenrolar dos anos, o nosso pai, ele veio para dentro da nossa empresa. Ah, legal. Porque a empresa que ele tinha, ele e minha mãe estavam aposentados, eles decidiram vender a empresa que eles tinham. O meu pai tinha feito um investimento em caminhões e falou, eu vou cuidar dos caminhões e vou ficar em casa. Não conseguiu ficar uma semana. Mas também ele parou cedo daí também, né? Que tentou sim. se aposentar cedo. Né? Eu ia pedir, porque eu lembro de, há muito tempo, ir lá e encontrar ele lá atendendo. Isso aí. E nosso pai veio... estrategicamente para colaborar com a nossa empresa em vários sentidos. Principalmente, nós abrimos então uma empresa, então eram os dois donos, um tinha 25 anos, o outro tinha 19. Então, hoje eu tento enxergar, eu entrando numa empresa que recém abriu as portas, com 2 guris lá dentro.
sabe? Sem que eu tivesse conhecido ninguém. E era justo numa época onde as famílias vinham para comprar o primeiro computador dos filhos. Nossa. Então a gente nós negociávamos principalmente com os chefes de família, o pai e a mãe, e trazia às vezes até a gurizadinha junto. Às vezes vinha avô e a avó, sabe, o padrinho e a madrinha para comprar os computadores. Era o programa da família. Imagina. E por mais que a gente não tivesse tido problema diretamente com essa questão, mas a gente sabia que muitas vezes a nossa imagem, isso é muito novo, podia implicar, né, às vezes, numa certa dificuldade para poder confiar 100%. Será que essa piazada vai cumprir aquilo que eles estão falando? Vão me entregar mesmo o produto? Isso aí. Quando o nosso pai veio, então, acabou tudo encaixando, né? Tudo na hora certa. Nosso pai veio trabalhar junto conosco. Ele veio muito mais, então, como essa figura de pai. Sabe, alguém que já tinha um cabelinho branco e estava lá dentro. De autoridade. Exatamente. Então, ele começou a passar todo esse respaldo e essa segurança de uma pessoa mais velha, de ser o pai de quem estava atendendo ali, de quem estava trabalhando, né? E quem já tinha toda essa experiência de vida e de trabalho. E sem falar que nosso pai também, então, conseguia se relacionar muito bem com as pessoas, ele fala muito bem. Então, naqueles momentos que a gente precisava, às vezes, quebrar um pouquinho o gelo, chegava o pai para conversar. Legal. Estratégia. Sim, exatamente. Então, inúmeros os motivos os quais ele nos ajudou, e principalmente nessa questão de a gente conseguir depois começar a separar irmão e irmão, sócio e sócio. Porque vindo o pai, mesmo ele não tendo parte na empresa, mas vindo para colaborar com tudo, sendo nós os filhos dele, ele querendo que a gente vá bem da melhor forma, ele era, dentro da família, ele era e ele é a autoridade máxima. Então, ele estando dentro da loja, quando a gente misturava as coisas, ele vinha como pai e falava, olha, vocês estão indo para o lado errado, vocês têm que fazer isso aqui. Aí os dois baixavam a orelha, tá bom, pai. Você tem razão. Vamos embora. Sim, é isso aí. Eu engolia aquilo como se fosse uma lição e como de verdade era, né? E a gente tentava se colocar nos nossos lugares. E assim pensar estrategicamente, né, só para a empresa e não deixar esse vínculo, né, do sangue e extrapolar que a decisão fosse tomada. Mas hoje ele não está mais. Hoje não está mais. Então, várias coisas, né, nesse desenrolar aconteceu. Hoje ele está em casa, ele vem nos visitar. Ele não vem mais com a mesma frequência de antes. Então, depois do momento da pandemia, a gente repensou algumas coisas. Ele acabou se afastando um pouco, né, por um comum acordo. E ele achou a melhor coisa do mundo. No começo ele estava mais receoso. E agora tá tudo certo, né? Agora tem a vida mansa. Tá tranquilo. Agora eu posso ficar em casa. Não vou precisar mais ficar mediando os debates dos dois lá dentro da loja e tal. A gente percebe que vocês são os dois tranquilos, né? Mas eu ia dizer, mas tu também é tranquilo, né? Bem tranquilo. Eu acho que tem uma calma também. Que bom que vocês pensam assim. Nos bastidores o bicho pega, né? Mas tudo certo, né? Isso aí faz parte, mas é aquela história. Hoje muito se fala nessa questão da sociedade, talvez você pode colaborar nesse sentido também, que tem o seu desafio porque cabeças diferentes, objetivos diferentes, às vezes momentos diferentes da vida, um querendo trabalhar mais, o outro querendo já reduzir um pouco o ritmo e tal. Por um outro lado, eu vejo essa questão da sociedade nessa questão de você dividir a responsabilidade, né? Na hora de você tomar uma decisão. A gente está no mercado dinâmico, que às vezes você tem que decidir e agir mais rápido ainda, né? Você tem que colocar a mão na massa. Às vezes você está tomando a decisão e já está começando a fazer, né? De tão rápido que está o mercado. E a gente percebe isso, que o papel do sócio muitas vezes vem nessa linha de, e aí, cara, vamos para qual lado? Não, eu acho que vamos por aqui por causa disso. Pois é, eu pensei aqui por causa daquilo. Vamos ponderar o que é melhor, o que é pior e tal. E aí você vai. Quando você tem que tomar a decisão sozinho, parece que o peso é muito maior, né? A responsabilidade é toda tua. Então, se você fizer errado, a responsabilidade é toda. Não precisa virar microfone, viu? Tá na hora de parar aqui de falar. Tá na hora já o próprio microfone estava saindo de mim aqui. Mas nesse sentido, eu acredito que ajuda. Não sei se é o que você pensa também. Exatamente. E a palavra que você usou antes reflete muito o respeito. Que era o mais difícil de conseguir ter, não o respeito pela pessoa, mas o respeito pela ideia. Que é o momento de você separar as coisas. Então, meu irmão é mais velho que eu. E a empresa começou por causa dele. Certo. Então, muitas das vezes, eu tinha até uma ideia melhor. Só que, por a gente não saber diferenciar e não saber lidar com essa diferença de idade, e por ser irmão, e por ter essa liberdade, justamente por ter o laço de sangue, então, às vezes, a aceitação de uma ideia,
ela acaba sendo única e exclusivamente aceita ou repudiada por uma questão de ego. Mas a partir do momento que você aprende a respeitar, e é claro, aconteceu não só comigo, mas com ele. Muitas vezes eu também recusei ideias fantásticas porque eu estava magoado com ele com besteira. Ah, entendi. Mas a partir do momento que a gente diverge, que a plaquinha tinha que ter escrito em azul e não em amarelo, sempre vai ter algum que vai ter que tirar o pé. Sim. Eu ia comentar isso. Isso não é nem só em sociedade, é trabalhar em equipe, trabalhar com mais... Você não trabalha sozinho, você já tem que aprender a lidar com isso. Exatamente. Que é em alguns momentos ceder. Porque pode ser que a ideia do outro seja mais interessante, pode ser que seja mais viável, pode ser que mais pessoas da equipe apostem naquela ideia e você vai ter que se recolher e ajudar, né? Isso vai acontecer. E vida adulta, né, gente? A gente não faz só o que a gente quer. E durante esses 15 anos, isso se provou. Então, muitas das vezes que eu tive que ceder meio que à força, depois eu tive o resultado que eu não queria, que acabou dando certo. Isso com o ego falando, né? Sim, Mas isso fez aprender. Olha só, então não precisava ter feito daquele jeito. Então hoje a gente prega isso muito, a transparência 100%, o respeito sempre acima de tudo, a empresa sempre acima também de muitas outras coisas, tem que pensar principalmente no bem da empresa, não só no meu muito mais, ou não só no teu muito mais, ou só no dos outros muito mais, mas sim, a gente está ali pela empresa. E por mais que eu não seja a favor de pintar a plaquinha de azul, falar, cara, você quer pintar? Você acha que é melhor? Você tá disposto a pagar o preço se por acaso não der certo? Falei, não, porque eu acho que tem que ser azul mesmo. Falei, então vamos tentar. Que de fato a gente está ali para são tentativas. Se todo mundo tivesse a cartilha com pergunta e resposta, a gente não ia precisar nem ficar perguntando, discutindo, nem nada, já estava tudo pronto. Então, muito da gestão, ela acaba sendo uma aposta. E isso a gente veio aprendendo, não é fácil, é doído no começo, sabe? Você ter que ceder pro outro, porque foi a ideia dele. Eu falei, não, foi aqui, ó, deu certo, foi o que fiz. Tem tudo isso, né? Tem tudo isso. E a gente fala bastante no segmento de vocês também, que tem a questão do desafio que hoje você, com a internet, você tem acesso aos equipamentos, aos produtos que vocês vendem lá. Por um outro lado, eu vejo que onde vocês se diferenciam, falando, né, não só porque vocês são nossos parceiros aqui, são nossos clientes, mas é justamente nessa questão de você se tornar um consultor desse cliente, né? Porque vocês entendem, vocês conhecem o segmento. E vamos lá, vamos citar o exemplo aqui do Canal Ideal. Nós trabalhamos com edição de vídeo, então eu preciso de tal computador. Você tem a noção de que para fazer esse trabalho eu preciso no mínimo disso. E que talvez se eu quiser algo muito abaixo daquilo, no futuro eu vou ter que gastar ainda mais, porque eu vou perder essa máquina, eu vou ter que comprar uma muito melhor e tal. Então, se você tem a informação, se você consegue me embasar, me passar o conhecimento necessário a respeito do assunto para me ensinar a comprar, vai ser melhor para mim e vai ser melhor para você também. Então eu vejo que cada vez mais as empresas têm se inserido nesse formato. E aí que eu vejo assim, comprar pela internet é legal? Sim, é legal. Mas muitas situações a gente sente falta de ter esse especialista para dizer assim, tá, mas será que é mesmo a melhor compra que você está fazendo? Será que você escolheu o produto certo para a tua necessidade? Então, não sei se é dessa forma que vocês estão visualizando o mercado, como é que vocês estão visualizando o futuro, porque, vamos lá, daqui vocês têm 15 anos e mais 15 anos. É difícil, né, você dizer assim, como vai ser o mercado? Mas o que vocês estão imaginando para frente, assim, nesse segmento específico? A vinda da internet, ela foi o maior desafio que nós enfrentamos. Nós viemos de uma época, nesses 15 anos, lá no comecinho, nesses 15 anos atrás, a compra da internet ela não era difundida. Você falava com as pessoas e falava de comprar por internet, todo mundo tinha medo. Aqui, né? Porque imaginava que, mas eu vou comprar esse negócio, será que vai chegar? Não, né? E porque a entrega era diferente, a forma de venda era diferente, era tudo diferente há 15 anos. E tu olha, tu fala 15, não parece tanto tempo assim. Mas quanto foi evoluído, né? Nossa, muito. E então a internet ela veio, não só a internet, mas principalmente para o nosso segmento, as redes de lojas começaram também a vender, porque começou a popularizar a informática. Sim. Lá no comecinho, quem precisava de computador, de assistência ou qualquer coisa do gênero, só tinha uma loja especializada para poder comprar. Não tinha em uma rede, não tinha na internet, porque a internet não estava funcionando do jeito como funciona hoje. E a gente veio perdendo fatias de mercado. A gente teve que ficar
pensando, né, nos preocupando, e a gente ainda se preocupa com tudo isso, porque a gente não consegue mais atender o mesmo público de antes. Aquele público que, principalmente no início da nossa empresa, nós atendíamos, que eram as famílias que vinham comprar os primeiros computadores da família, que era para os filhos começar a estudar. Me lembro até hoje que nós vendíamos um kit, era um rack, uma mesinha, né? Sim. Já pronto. Com o lugar certinho do monitor. Né? Puxava o teclado, tudo Isso, colocava o teclado. Isso aí. Com uma impressorinha do lado e uma cadeira. Então, ele era um kit família. Esse era o chefe de vendas. Campeão de vendas. Isso aí, o carro-chefe. E a gente não conseguiu mais não conseguiu mais emplacar tudo isso, porque o nosso mercado foi mudando, o nosso cliente foi mudando, e principalmente o nosso concorrente foi mudando. Então, a internet concorrente é muito forte, mas o que nós entendemos e aprendemos, a gente não tem como lutar contra, que ela é muito mais forte do que nós. E sim, nós temos que aprender a como nos colocar a favor e como utilizar isso da melhor forma. Aproveitar esse momento. Exatamente. E não falando só como empresário, mas hoje como presidente da CDL. Né? Porque, analisando o comércio como um todo, o comércio inteiro sofre. Claro. Nós somos uma cidade pequena e de um comércio pequeno e mais restrito. Então, a gente depende muito mais da venda. Então, muito poucas as empresas ainda que vendem e conseguem entregar de uma forma de larga escala, né, através da internet ou de meios eletrônicos. Então, de que forma que você consegue se adaptar ou que você consiga minimizar o impacto que isso está tendo? Sabe? Eu acho que é por ali que a gente tem que pensar. E a gente vem trabalhando em cima disso até hoje, né? Porque o nosso cliente ele é volátil. Né? Hoje eu posso perder ele muito fácil, mas aí que entra a questão de eu ser um consultor de vendas e não somente um vendedor. Então, se eu posso perder a venda para vocês por muito pouco detalhe, ou às vezes por um tiquinho de preço, eu tenho que me sobressair de um outro lado. Sim. E eu vou me sobressair de qual forma? Conhecimento. E eu faço um paralelo. Em várias outras áreas. Saúde, por exemplo. Quando você está com algum problema, você vai consultar um médico. Hoje, raramente você vai num clínico geral. Você quer o quê? Especialista. É isso. E você Na nossa área é igual. E você confia, é confiança também, é uma relação muito de confiança, não só dessa questão da saúde, mas ali, por exemplo, quando você tem clientes que você demonstrou para eles o teu potencial e você tem credibilidade junto a eles, justamente por esse a mais que você entrega, esse plus, às vezes ele nem vai mais consultar o preço financeiro, ele já vai te procurar. Você fidelizou ele de outras formas, né? E muitas vezes tem essa situação, tá, tudo bem, então eu vou comprar aqui porque eu sei que quando eu precisar dessa assistência, que eu precisar de qualquer tipo de suporte, eu vou ter uma tranquilidade maior. Então, existe muito isso também. Eu acredito que tem muitas pessoas que ainda olham para essa situação e que passaram por algum tipo de dificuldade que depois passam a olhar esse conjunto, né? Todo esse contexto. E nossa cultura ainda muito é do olho no olho, do aperto de mão. E eu saber que se alguma coisa deu de errado com o produto, eu posso vir e posso reclamar pro Éder. Então eu sei que é o Éder, ele tem a seguro, figura. né? Exatamente. Agora, quando você compra pela internet, você não tem isso. Claro que está se perdendo, porque é uma questão cultural. É o costume que nós temos aqui e a gente está vivendo numa fase de transformação. Mas ainda tem muito disso e a gente preza ainda muito por isso. Então, principalmente é o que a gente consegue passar enquanto empresário, enquanto lojista para o nosso cliente. Diz, olha, tá aqui minha mão, você pode apertar tanto para agradecer quanto para reclamar. Então, o que você precisar fazer, eu tô aqui para te ajudar. Que legal. Muito bom. Deixa eu ver o tempo aqui. Olha, nós estamos encaminhando para a finaleira, né, Maria? Tá dando quase 57. Então, são os últimos minutos aí para a gente fazer o encerramento, né, Cristina Maraca? Eu vou para uma pergunta polêmica agora. Vai para a pergunta polêmica. Mentira, né, a polêmica. Se nós vamos atirar hoje... Depende. Muitas pessoas, quando assumem um cargo de gestão assim, em entidades, as pessoas logo associam que elas têm algum interesse em uma pretensão política. Você tem uma pretensão política ou não? O Juliano, depois que deixar... Depois do intervalo. Depois do intervalo você vai saber. Ele quer ser um candidato ou não? Já. Eleições 2022. Não, mas você tem uma pretensão política futura, assim, de investir em ti como um representante de uma outra classe agora, não só do comércio? Então, antes de eu responder a tua pergunta, Cris, eu queria que você me dissesse, eu seria um bom candidato para ti? Eu te representaria?
Eu espero que sim. Precisamos de uma renovação também. Eu espero que sim, é bom. Não é tão... não é o que eu queria ouvir, mas... Saindo pela tangente. Olha, eu espero que sim. Eu espero que você... Não, você seria um bom candidato, sim. Eu conheço esse PA. Eu boto fé nesse PA. Tu bota fé? PA trabalhador. Olha, era essa a resposta que eu queria. É um PA trabalhador, é um PA decente da nossa terra aqui. Ali dos Marció, sabe? Ali dos Marció. De que família que tu é? Sim, sim. Mas qual dos Marció? Os Marció ali, tudo gente boa, de confiança. Ih, tá louco? Dá pra... Tem vontade ou não tem? Não, a vontadezinha tem. Ele tá pensando enquanto isso, se ele responde que sim ou não. Ele foi estratégico agora. Então, já que vocês puxaram no nome da família, então, eu vim de uma família que nunca teve envolvimento direto político. Então, eu não cresci com esse olhar de proximidade dos meus pais, dos meus tios, dos meus parentes. Então, e por ter ido para o lado do comércio, então nós sempre tivemos esse cuidado com a nossa empresa para poder atender todo mundo indiferente do partido político. E a gente sabe o quanto é sensível numa cidade pequena você ter o lado, né? Mas nós sempre tivemos muito firme, né, nossa ideologia, e essa a gente não abre mão, mas ela vai muito além de partido. Sim. E a política, por mais chato que às vezes para algumas pessoas possa parecer, ela está em tudo. Porque hoje se criou um estigma e um baita de um preconceito com a questão política devido aos maus políticos, as pessoas que vêm roubando, que vêm fazendo falcatrua, sem vergonhice, e denegrindo toda essa classe. Só que nós precisamos diretamente de tudo isso e que funcione da melhor forma. Eu não consigo me enxergar hoje, infelizmente, para... Sério? Isso aí. Eu não consigo, eu não fui criado com essa perspectiva, e eu não assumi a CDL com nenhuma perspectiva política. E sim, eu queria entregar o melhor que eu pudesse fazer para contribuir com o comércio da cidade e o que eu pudesse fazer com que a minha loja também pudesse prosperar. Sim. Por quê? Mesmo eu não recebendo nenhum valor financeiro por estar disponibilizando o meu tempo, mas eu ia também estar deixando a minha empresa, de produzir dentro da minha empresa. Sim. Então, obviamente, eu esperava que o movimento que eu fizesse, com o aprendizado que eu tivesse, com a exposição que eu estivesse disposto a fazer, isso repercutisse positivamente para dentro da minha empresa. Claro. Isso vem acontecendo e eu sou muito grato. E quanto a isso, eu posso até fazer a propaganda para que quem tem interesse de assumir, às vezes, uma diretoria ou entrar como até um possível presidente da CDL, isso tudo faz sentido justamente porque você tem prós e isso vai refletir dentro da tua empresa sem dúvida nenhuma. Não diretamente pelo financeiro, mas sim de outras inúmeras formas que, se você tiver com a cabeça aberta para poder aproveitar, isso vai trazer muitas oportunidades e sem dúvida você vai sair do marasmo que tu tá, porque vou usar o mesmo exemplo da minha empresa. Eu e meu irmão, a gente estava numa zona de conforto, e a partir do momento que eu e ele nos colocamos à disposição, porque ele teve que me dar cobertura dentro da empresa, então nós nos colocamos à disposição dessa proposta de assumir a presidência, foi vantajosa, e sempre com essa questão de ter a condição de aproveitar da melhor forma possível, que a gente pudesse estar fazendo algo diferente. E não consigo me ver hoje envolvido, mesmo sabendo da importância, mesmo tendo a perspectiva muito positiva de que a gente poderia fazer muito mais, sabe? A gente podia estar se colocando à disposição para ajudar, mas nem filiado a nenhum partido eu sou. Eu não entendo nada de estratégia política, e a gente sabe que muita coisa ainda também está para mudar. A gente está vivendo numa fase de mudança de conceitos, uma fase que estão vindo pessoas bacanas, vindo pessoas melhores. Então, talvez ainda seja muito cedo para eu dizer que eu estaria aberto para qualquer coisa. Mas hoje eu não me enxergo de forma alguma. Eu espero, desculpa te cortar, Cris, só para não perder a linha de raciocínio, eu espero que talvez a gente chegue num dia em que a gente observe a política da mesma forma que são vistos os clubes de serviço, as entidades como é a CDL, como é a SIX, que o cara diz assim, vamos lá, eu quero ir lá para ajudar, para contribuir, eu não vou ganhar R$1, eu vou tirar dinheiro do meu bolso, eu vou tirar tempo da minha empresa e vou lá para ajudar.
Talvez um dia, não sei daqui a quanto tempo, a gente passe a observar, e sim, já temos políticos trabalhando nesse sentido, não vou dizer que isso não existe ou nunca existiu, temos políticos sim, mas não é a regra geral. A regra geral é política é profissão, né? Então tem muita gente que entrando pensando, eu vou ser um vereador, depois eu vou ser um prefeito, depois eu vou ser um deputado, depois eu quero passar 30 anos na política. Tá errado? Não tá errado, faz parte do processo, mas por um outro lado, eu espero que a gente veja pessoas assim, que contribuíram com a sociedade já no meio empresarial, ou não necessariamente sendo um empresário, sendo uma pessoa que representa a comunidade, né, enfim, e que vão se colocar à disposição sem necessariamente querer ganhar. Aí a gente vai evoluir de verdade, porque aí, olha o benefício que uma CDL traz para o município, o benefício que uma SIX traz para o município, o benefício que clubes de serviço trazem para as nossas cidades, sem precisar tirar dinheiro de ninguém no sentido de, opa, calma lá, vamos puxar aqui, vamos tirar ali, vamos ajustar lá, não sei o quê. Então, talvez quando chegar esse dia, a gente vai estar realmente num patamar bem diferenciado, né? Mas acho que um pouco do que eu ia colocar vem muito assim de encontro ao que tu está falando, porque tem uma imagem muito ruim, muito negativa formada em torno da política, mas eu vejo que é muito como o que a gente vê hoje em algumas profissões ou na internet de uma maneira geral, de que tem muita gente ruim se promovendo lá, mas é porque talvez os bons não tenham tomado seu lugar lá. Entende? É um momento estratégico. É um momento de renovação. Isso a gente está percebendo, porque é uma briga muito grande. Principalmente agora, como a gente tem rede social. Então, as notícias elas são instantâneas, a gente consegue ver muita coisa está acontecendo a nível de mundo. Então, se descobrir as coisas que perambulam por essa esfera, elas são hoje palpáveis. Antigamente, se você não assistia no Jornal Nacional, você não sabia, você não tinha ideia do que estava acontecendo. Então, hoje todo mundo respira um pouco mais de política. Hoje está muito mais próximo de todos nós. Mas, infelizmente, a classe acabou sendo denegrida. Mas eu volto a bater na tecla de que a gente não vive sem. A gente precisa ter pessoas boas. Está aí um outro motivo pelo qual as pessoas deveriam fazer parte de clubes de serviço ou de associações, porque eu o meu início de associado, do associativismo foi dentro da SIX, eu fui do Núcleo de Jovens Empreendedores. E o núcleo tem, o Éder também faz parte, também pode falar um pouquinho depois, mas ele tem por uma convicção de criar, de fomentar jovens lideranças, possíveis lideranças. Então, isso precisaria ser olhado também por outros olhos. A partir do momento que você faz parte, você enxerga o associativismo, aquilo que você pode fazer também é já para colaborar com o organismo como um todo, com todo o ambiente, e não estar ali disposto só para ter alguma coisa em troca. Então, faz todo sentido você se envolver, faz todo sentido e todo mundo precisa, vai fazer bem para ti, vai fazer bem para os outros. E não, essa desculpinha de que não tem tempo não está colando mais. Não. É por aí mesmo. Bom, é realmente importante a gente falar sobre esse assunto, a gente vai, claro, trabalhar em outras situações, em outras oportunidades. Também concordo com o que você disse do núcleo de jovens, é fundamental, né, ter essa questão do envolvimento, de você participar, de ter essa troca de informações, de experiência e pensar no que pode ser feito, né? Beleza, a gente quer mudanças, mas que mudanças? O que a gente pode fazer? Qual que é a nossa parte? É pequena, mas vamos fazer alguma coisa. Mais gente fazendo pequenas coisas, no final vai dar uma coisa grande. Então, é por aí mesmo o caminho. Que legal que você possa estimular também outros jovens aí a participar, a se envolver, a daqui a pouco buscar um cargo numa diretoria, numa presidência de CDL, de ASICS, de qualquer entidade que a gente tenha, de clube de serviço, enfim, porque com certeza vai agregar bastante. Maraga, algum comentário a mais? Não, já fiz minha pergunta para ler. Então tá bom. Não gostei da resposta, mas fiz minha pergunta polêmica. Você achou que ele ia dizer então, gente, olha só, estamos lançando a nossa pré-candidatura. 2024. Não. 2026 daí agora seria, se ele quisesse para deputado, coisa assim, né? Não. Seria mais local. Local, né? Mas dá tempo. Tu acha que não dá tempo dos caras chegar e convencer assim, Juliano? Nesse momento já você tem o perfil do nosso partido, Juliano. Agora nós buscamos a renovação, Juliano, e você representa a renovação do nosso partido. Eles vão vir com esse discurso, te prepara, tá? Você representa essa renovação que a gente precisa. Agora que eles sabem que ele não tem
partido. Uma pessoa conhecida na nossa comunidade, uma pessoa que já ajudou muito no meio empresarial. Agora é a sua vez de ajudar na vida pública, Juliano. Venha para o nosso partido. Já se prepare que vai ser esse aí o discurso. Meu amigo, muito obrigado pela tua presença aqui. Realmente foi muito legal trocar essa ideia contigo. Passa rapidinho essa 1 hora aí de conversa, né, de bate-papo. E tenho certeza, né, que muitas situações aí as pessoas vão poder visualizar, entender um pouquinho mais da tua história, conhecer um pouquinho mais, que no final é isso, né? Somos todas pessoas. Atrás do Juliano, presidente da CDL, ou do empresário, tem aí uma pessoa que quer crescer, que quer evoluir, que conta com o apoio de muitas outras também. Então, que legal poder mostrar um pouquinho desse outro lado seu, do atirador, do presidente, do empresário, e vamos que vamos, né? Obrigado mesmo aí pela tua presença. Imagina, foi uma honra estar aqui com vocês falando. Fui pego de surpresa com esse convite. E é sempre gostoso falar... Já estava na lista fazia tempo, assim, só não encaixava, tal, aí encaixou. Tá certo, tá certo. Obrigado Nós do coração. temos uma listinha. Temos uma listinha. Bons nomes. Só a branca ou a negra também? As duas. Tem uma lista. Quem não vem nunca. Tem aqui, as duas. Quem nunca vai pisar aqui. Eu vou te dizer que a branca tá maior ainda. A branca tá maior do que... Nossa, tá bem maior a branca. Tá bem maior. Mas eu sou grato por estar aqui. Uma honra poder estar contando um pouquinho da minha história. E muito do que eu aprendi na faculdade e que eu tenho saudade era de escutar os cases. E lá no Núcleo dos Jovens também era muito difundido. A gente ter a oportunidade de entender como é que foi a construção, o início da vida, quais foram as dificuldades, quais foram as oportunidades, as vantagens e o que a pessoa está vivendo hoje. Saber como é que chegou até ali, né? Então, tudo isso a gente só pode contar quando a gente é oportunizado. Então, obrigado mais uma vez. E tá aí o convite para ir atirar, que é um baita de um esporte. Opa, legal. Exige disciplina. Isso aí, exatamente. Ele é um esporte como qualquer outro. Sim. Quanto mais você tiver disciplina, quanto mais você treinar, melhor você vai ir. Ele não é um esporte perigoso porque existem regras de segurança muito rígidas. E sem falar com que quanto mais próximo você estiver do esporte, mais claro você vai ter essa questão sobre armamento. Sim. E que, deixar claro que eu respeito todas, eu tenho a minha e eu sou a favor, né, que a gente tenha a liberdade para decidir o que a gente quer no momento que a gente quiser. Então, faço convite para você que tem curiosidade, se vocês querem experimentar atirar. Então, temos excelentes clubes aqui. Faço convite para quem não é associado, que queira se associar na CDL, ou se associar num clube de serviço, ou na SIX. Então, quem faça parte do movimento associativista, que dê um passo a mais na representatividade da sua área. Que possa fazer mais, não só pela sua empresa, pela sua pessoa, mas também pelos outros. A gente não está aqui para viver sozinho, a gente está aqui para se doar e para ajudar. E também faço um convite para quem ainda não é cliente, ou quem é cliente, né, venha lá dentro da nossa empresa, Marcial Computadores. Então, o café dos homens é top, gente. Vou dizer que é outro patamar. Eu não provei ainda o café lá. Ixi, Maria, tá louco lá. Aqui eu procuro oferecer só água para ele, que a gente passa um pouco de vergonha. Nós não estamos nesse patamar aí. Aquela máquina que na hora... Pra não causar uma má impressão. Tu viu que ele gosta de café quente, né? Começa senão... a moer na hora, vem naquela xicrinha diferenciada lá. Você é café de verdade, é de patrão. Vale a pena. Agora, a próxima vez que der algum problema aqui no computador, vai ser a Cris que vai descer para levar. Tu vai ver, Maria? Né? O meu tem que levar Elas sábado. Vão chegar, vão colocar... sábado já vai lá. Vão colocar em cima da mesa e vão dizer, bom, a gente gostaria de um cafezinho, então, né? Pra enquanto a gente aguarda. Vamos aguardar aqui, pegar um café. Cris, mas vai demorar amanhã toda... Não tem problema. Hoje eu tô posso na manhã tomar livre. uns 3, 4 cafés aí, tá bem tranquilo. É no sábado mesmo o aniversário? É no domingo? No domingo. É no domingo? então, já é pré-aniversário. toma um cafezinho. Mas então você vai ter direito a um café e uma bolachinha. Meu Deus! Então já tenho... Se vocês não me encontrarem por Xanxereno, amanhã de manhã, vocês sabem onde me encontrar. Onde estará a Cristine Maraga? Muito tomando bem. Um cafezinho. Fechamos então a nossa conversa, Cristine? Fechamos, gente. Nos acompanhe, Deezer, Spotify. Nós estamos no YouTube, no Facebook. No nosso site tem uma aba lá especial para Pode Falar, todas as histórias que a gente já contou aqui. Isso aí. Fechou então. Obrigado mais uma vez, Juliano. Aquele abraço. Eu que agradeço. Valeu. Até mais, gente. Tchau, tchau.